Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu editar um pouquinho aqui. Sou grato a Deus pela tua vida, esses momentos de muita aflição em qual o nosso país atravessa, qual o mundo atravessa, mas no momento que nós estamos confiantes no nosso Deus, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, eu quero, da série dos vídeos sobre a salvação na grande tribulação, eu quero fazer esse último vídeo, terminar, essa semana, falando sobre a quinta condição para a salvação na grande tribulação, ou para ser salvo na grande tribulação. E nós já falamos, gravamos 4 vídeos, a primeira condição, a segunda, terceira e quarta condição. E eu queria, nesta quinta condição, ler o Apocalipse, capítulo de número 14, o versículo de número 13, que diz assim: Então ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que daqui em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, porque as suas obras os seguirão. Pois bem, então, meus queridos, a quinta condição para ser salvo na grande tribulação, para alcançar a salvação na grande tribulação, a quinta condição é aceitar o batismo literal, que a morte física, tá? Então essa vai ser a quinta condição para receber a salvação na grande tribulação, quando os anjos estiverem anunciando o Evangelho. Como eu falei no vídeo anterior, você vai precisar estar atento aos mandamentos que eles vão estar ensinando. Você vai precisar guardar para que você possa ter perseverança sobre todos esses sinais, tá? Então a quinta condição é você aceitar o batismo literal, que é a morte física, não é? Então é de saber de todos que para ser salvo naquele dia vai precisar passar pela morte, tá? Não vai haver arrebatamento, a não ser passar pela morte para aqueles que perderam o arrebatamento da igreja. Isso aí é Mateus 24:31, né? Você pode observar lá. Então, mediante a perseverança, descrita lá aqui no verso 12, mediante essa perseverança descrita nesse verso, a gente vai ver que o resultado ele é a morte, semelhante ao que vai ocorrer com as duas testemunhas, tá? Que está lá no Apocalipse, no capítulo de número 11, o versículo de número 9, tá? Então, como as duas testemunhas vão ser mortas, então as pessoas também que decidirem alcançar a sua salvação, as pessoas que resistirem aos acontecimentos da época, elas vão também enfrentarem a morte, elas vão ter que passar pela morte, tá? Então, vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 9, só para Apocalipse 11, 9, para que você tenha uma ideia. Diz assim, ó: E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão
que sejam sepultados. Então, terão que passar pela morte para alcançar a salvação. Então, queridos, seja a morte, nesse tempo, ela fugirá dos ímpios. Só quem vai morrer são essas pessoas que guardaram os mandamentos de Deus, pessoas que rejeitaram adorar a besta, são as pessoas que clamaram ao Criador, são as pessoas que rejeitaram o ecumenismo, entendeu? São essas pessoas que vão estar perseverantes, né? E então vai chegar o momento final, que é o momento delas passar, aceitar o batismo literal, que é a morte. Mas só essas pessoas que vão passar pela morte, porque os ímpios não vai ter morte para eles, tá? Eles não vão conseguir morrer. Então, nesse tempo, a morte vai fugir dos ímpios. Então, aí você imagina as pessoas sofridas, feridas mortalmente, pessoas enfermas, deprimidas, decepcionadas, elas desejarão nesse tempo morrer, porém elas não vão encontrar a morte, elas não poderão morrer nessa época, tá? Somente essas pessoas que vão ser salvas que vão conseguir morrer, porque é um batismo literal através da morte, então, entendeu? Mas os justos, eles que passarem por esses sinais que nós acabamos de falar, crendo no Criador, rejeitando a doutrina da falsa igreja, rejeitando cultuar a besta, eles vão morrer tranquilamente, Para você ter ideia, nesta época, os ímpios, eles vão ter inveja, eles terão inveja da morte dos santos, tá? Os ímpios vão ter inveja dos santos que vão morrer, eles vão ter inveja. Você imagine tal qual vai ser o sofrimento nesta época das pessoas machucadas, pessoas enfermas, pessoas decepcionadas, pessoas angustiadas, um sofrimento terrível. Então essas pessoas vão querer morrer e elas não vão poder morrer, a morte fugiu delas. Então, quando elas verem essas pessoas aqui morrerem, que são os justos, né? As pessoas que enfrentaram, resistiram à besta, resistiram o ecumenismo, né? Essas pessoas que guardaram os mandamentos, o evangelho do reino, quando o anjo vai estar anunciando, quando esses ímpios eles verem essas pessoas morrerem, eles vão ficarem com inveja, né? Como uma pessoa que tem insônia e tem inveja daquele que dorme, né? Existem pessoas que têm insônia, não conseguem dormir, né, de jeito nenhum, né? Tem uma insônia agoniada, né? Então elas invejam os que dormem profundamente, né? Por quê? Porque elas lutam para dormir, né? Então elas não conseguem dormir, né? Então a morte nesse dia vai ser coisa rara, tá? Vai ser coisa rara, vai ser especialmente para aqueles que vão alcançar a salvação. Então, seja nesse tempo, morrer neste tempo será uma prova de fidelidade, tá? Morrer neste tempo é uma prova de fidelidade, tá bom? Então, a quinta condição para aceitar a salvação, para receber a salvação na grande tribulação, tá? É a quinta e última, o batismo literal, enfrentar a morte. É o momento único para que você possa alcançar a sua salvação, tá? Mas só vão morrer, como falei, as pessoas que estão guardando o mandamento de Deus, as pessoas que resistiram a todo o sofrimento, então, que vai estar acontecendo na terra, tá? Então, ou seja, a experiência, quando nós vamos ver aqui, nós vamos ver que a experiência com a morte física, na verdade, ela é curta, né?
A experiência com a morte física, ela é curta, por quê? Porque ela, na verdade, é um transporte que nos tira da placenta do mundo e nos empurra para o mundo da eternidade, tá? Justamente quando o fôlego da vida se extingue para o justo, ou quando o ímpio é surpreendido no meio de suas esperanças, tá? Pois com a morte conclui-se o ciclo de uma gestão em que o firmamento nos expulsa do seu ventre para o haja luz ou haja trevas eternos, tá? Então a morte é o momento em que a placenta, né, do mundo nos empurra para fora, tá? Para o haja luz para os que em Cristo, ou haja trevas para os que sem Cristo. E isto é eternamente, tá? É bom lembrar, se está lembrando, que o sofrimento ele é eterno, é vida eterna com Cristo e vida eterna sem Cristo, tá? Então não vai se acabar nunca. Então você escolhe ser feliz com Cristo, ou você escolhe sentar-se à mesa com Cristo, ser feliz com Cristo eternamente, ou você escolhe sofrer eternamente, né? Como que existem pessoas, né, que murmuram, que reclamam, né, do mundo que vive, que há um só sofrimento, tem muito sofrimento, já sofre bastante. Imagine você sofrer nesta vida, né, e ainda ir para o inferno, para uma vida futura, e continuar sofrendo lá, né? Lá eternamente, lá acabou, lá não vai ter mais volta. Depois que for lançado a besta, o anticristo, o falso profeta, né, demônios e pessoas que o adoram, acabou, ninguém vai sair mais de lá. O sofrimento é eterno, tá? Não vai se morrer, não tem morte no inferno, tem sofrimento, tá? Então é bom aproveitar a oportunidade, né, que Deus tem te dado, tá? Talvez pessoas não gostam muito que a gente fala, né? Pessoas não gostam do livro de Apocalipse, pessoas não gostam que a gente ensina essas coisas, mas é a realidade, tá? Não estou aqui para enganar ninguém ou para estar falando mentira. É o que a Bíblia nos ensina e é a realidade que vai acontecer futuramente, tá? Então só há dois caminhos, tá? Só há Jesus, tá, né? E o diabo, só há céu, inferno, e não tem para onde correr. Quem não for para o céu vai ter que ir para o inferno. Não tem como você fugir disso, tá? Então fica aqui a última condição para receber a salvação na grande tribulação, que é o batismo literal, a morte física, tá bom? Então só recapitulando aqui, para que você não perca, né? Para que você não perca, a primeira condição para alcançar a salvação é você clamar ao único, né? Ao único Deus, Criador dos céus e da terra, tá? Essa é a primeira condição, é invocar ao Deus Criador, e somente há um Deus Criador, tá? Nós vamos ver a segunda condição, é não aceitar o ecumenismo, né? E crer na queda da Babilônia, é você rejeitar a mistura de religiões, né? Política, a força política, uma mistura muito grande que vai estar acontecendo, tá? Para dar apoio ao anticristo, é isso que a gente já vê acontecendo. Então você vai precisar rejeitar a isso. Então essa é a segunda condição, não aceitar o ecumenismo. A terceira condição é não adorar a besta, tá? E a quarta condição é perseverar diante da morte, tá? Isso aí você vai precisar. E a quinta condição
aceitar o batismo literal, que é a morte física. Então, são essas 5 condições que se vai ter na grande tribulação para aquelas pessoas que perderam o arrebatamento e ainda acreditarem na salvação, quando elas perceberem que a igreja realmente ela foi tirada da terra, não tem mais igreja, e ela precisa ser salva, e ela quer ser salva. Então aí vai estar a condição dela alcançar a sua salvação, ou não haverá outro jeito, não tem outro jeito de salvação. Então, meu amigo, meu querido, eu deixo para você esta palavra, tá? Então procure a Jesus enquanto há tempo, procure Jesus enquanto a porta da graça está aberta. Procure a Jesus enquanto as portas não se fecharam, tá bom? Jesus já está às portas, Jesus já está voltando. Eu só estou deixando essas aulas, esses vídeos para você, para que você possa entender um pouco, tá? Para tirar dúvidas, né? E para que você saiba que se você perder hoje a salvação, você vai ter uma grande oportunidade, mas através do sofrimento, através da morte, tá? Então eu não quero que você fique, tá, para esta grande tribulação. Eu não quero que você fique para alcançar a salvação através da morte, tá? Porque o sofrimento vai ser muito intenso, o sofrimento vai ser terrível, vai estar na mão do anticristo, ele que vai estar operando no mundo, tá? Então procura Jesus hoje, procure se ajeitar, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que se desviou por algum motivo, volte para os caminhos de Deus, volte para os braços do Pai, tá bom? Se ajeite aí, aguarde mais um pouquinho, porque daqui a pouquinho a igreja estará sendo arrebatada. Daqui a pouquinho Jesus está voltando para nos levar para Nova Jerusalém, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, tá bom? Um ótimo sábado para você, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e continue firme, continue firme. Você é um soldado, você foi chamado para lutar, você está numa guerra espiritual. Então, numa guerra, a gente não pode cochilar, a gente não pode dormir, temos que estarmos atentos em todos os momentos. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, fique na paz, que Cristo te ilumine a cada dia, te proteja você e sua família, nesse tempo de crise que estamos vivendo, um tempo terrível, 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 tá? Isso são só os princípios de dores, tá? São só princípios de dores. A gente sabe que vai se aumentar muito ainda, tá? Ainda vai haver muita fome na terra, né? Muita peste, tá? Muitas guerras, muita coisa ruim tem para acontecer ainda, tá? A igreja não passará pela grande tribulação, mas vai ter um sofrimento, né? Porque nós vamos nos apresentar diante de Deus com dores, tá? Com dores que vamos nos apresentar, né? Como a mulher grávida com dores de parto, tá? Então, que Deus te abençoe, tá bom? Daqui a pouquinho Jesus está voltando, fique na paz, tenha um ótimo sábado, em nome de Jesus, e continue orando por nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.